Olá pessoal, acho que eu já estou aqui em direto. Bom, essa é uma primeira experiência, isso é um projeto novo que está começando agora. Isso vai ficar gravado, eu vou falar isso mais durante a live mais pra frente, porque obviamente muita gente provavelmente ainda vai entrar nessa live. Meu nome é Oswaldo Malfacini, eu sou proprietário do Laboratório Malfacini Dental Studio. Eu estou começando esse projeto agora que é para conversar com médicos, dentistas, técnicos, pessoas que tenham interesse em participar desse projeto e dar um pouco de contribuição para a nossa área, né, a prótese dentária, a medicina dentária de modo geral. E hoje eu convidei nada mais nada menos do que um amigo muito querido, que a gente tem aqui uma relação muito boa. É um profissional e tanto, porque ele, além de médico dentista, também faz prótese dentária, né? Sabe fazer, já estratificou inúmeras próteses dentárias, já foi meu colega de bancada, ou seja. Então, eu vou apresentar, fazer aqui uma breve introdução. É o Javier Neto, né? É um médico dentista que ele é formado pela Faculdade Santa Maria, em Caracas, na Venezuela. Tem uma especialização em prostodontia pela Faculdade El Bosque, em Bogotá, na Colômbia. Fez mestrado integrado na Faculdade Egas Muniz, aqui em Portugal, né? E atualmente atua aqui em Portugal. É fundador da Netoclinic, que é uma clínica dentária que atua na Venezuela por longos anos, inclusive teve 3 anos participando do Miss Venezuela, diretamente lá com as Misses, tratando aquilo tudo. Então pronto, vou convidá-lo aqui, todos possam aproveitar ao máximo essa conversa. Meu amigo Javier, como é que tá? Emocionado! Como está? Então, amigo, olha, para já eu quero agradecer a você por aceitar participar dessa live comigo e iniciar esse projeto comigo. Isso realmente é algo muito valioso para mim e eu espero que todos aqui que participem, que estejam aqui, possam aproveitar ao máximo das tuas informações, daquilo que você vem trazer, que eu tenho absoluta certeza que vai ser de grande valia para todos que estão aqui. Como estás? Tá tudo bem, Obrigado. cara? Português, não? Sim, sim, sim. Convite, Osvaldo. Acho que é super, super, porque eu acho que parte da nossa marca e do mundo, não? É fantástico. Acho que a tua música, porque tudo Olha, Ravi, eu não sei bem se todos estão a te ouvir bem, para mim está saindo um pouco picotado. Não sei se a minha voz para você também sai assim ou se está a sair bem. É só uma preocupação para ver se todos estão a ouvir bem. fantasticamente. Ah, boa, boa. Bom, nosso papo de hoje então vai tratar da gestão da expectativa do paciente. Você, melhor do que ninguém, que já fez prótese dentária na bancada e também hoje atua, como já atuou anteriormente, como dentista, como é que você faz isso? Para começar a nossa conversa, qual é a tua visão geral desse assunto? Qual a importância que você vê na gestão da expectativa do paciente? Ui, este tema é um tema bem, bem complexo. E fala, faz, mas ao final do dia é complicado por isso na prática. Né? Exato. Eu acho que é um pouco é complicado. Eu acho que há coisas que são básicas na hora de forma geral, não? Eu acho que podem haver três coisas, é uma coisa que já tenho falado muito. Quando eu falo do carácter,
ter o carácter de abordar o paciente com uma forma frontal. Por muitos anos, muito, no início, eu permiti tudo melhor e, e para falar coisas iguais. Quando falo, não falo só de falar, digamos, falar e Opa, pera lá que eu acho que a ligação do Ravi aqui devia estar com alguma falha. Deixa eu chamar ele novamente e perceber o que se passou. Ravi, eu acho que não sei se você está aí a ouvir, eu mandei o convite. Ah, boa, 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 aceitou. Acho que a tua ligação estava aqui com um corte no áudio. Até o pessoal está aqui a comentar que não conseguia te ouvir. Vou trocar aqui o Wi-Fi. Agora eu acho que está perfeito. Agora sim. Agora, e outra coisa que eu acho que é que é mais importante, além do carácter e de falar da verdade, e dentro dessa verdade o conhecimento, eu acho que é estar garantido. Mas quando eu falo de garantido, não é de que o trabalho vai durar toda a vida ou 2 anos. Eu falo de por a mão no coração e dizer ao paciente que eu vou estar aqui. Não dá. Já me aconteceu. Como é um papo, não? Podemos falar à vontade. Claro, claro. Olha, Ravi, vê se você consegue passar para a tua internet do teu telefone, para ver se a gente consegue melhorar aqui, que eu acho que talvez o teu Wi-Fi está aí meio fraco. É que já estou no meu telefone. Agora, estás-me a ver agora? Estou te ouvindo perfeitamente. O que é que estava a falar? Estava a tratar agora do início do tratamento, das garantias, do que você pode falar para o teu paciente. Ah, outra coisa, eu estava... Pera, que agora eu não te ouço. Deixa eu ver se eu refaço a ligação, só um minuto. Tô ouvindo, mas está a picotar e de vez em quando não ouço nada. Eu estou também perfeito. Eu também, pronto, tem hora que eu te ouço perfeitamente, mas é porque eu também tenho visto aqui alguns comentários do pessoal dizer que não consegue escutar. Olha, agora mesmo já saiu. Espera lá só um minuto. Bom, alguns probleminhas técnicos, já vamos tratar disso. Vamos aqui convidar o nosso amigo novamente. E agora sim, eu espero que corra tudo bem. Estou aqui a ir para um outro sítio, um outro gabinete. Estás-me a ouvir agora? Estou te ouvindo perfeitamente, mais uma vez. No início começa tudo muito bem. Depois dá uma picotada. Não sei se é o local, se é a internet. Pode ser. Entretanto, mas e agora? Estás-me a ver bem? Estou, continuo a ouvir. Ok, bueno, Se não ouvir, eu faço sinal.
E uma das coisas que eu acho que, opá, que é essa garantia, percebes? Eu, por exemplo, quando eu tive que vir para Portugal, eu vim e estava numa situação super difícil, sabes? E obviamente tu sais de uma clínica e tu podes deixar tudo pronto, mas sempre vai ir pacientes à procura de ti. E o facto de que esses pacientes não estejam aí, entendes? É muito mau. Mas eu acho que aí é que está digamos, o segredo disto, do tema que estamos a falar, de como é que geres as A expectativas. gestão da expectativa. Agora, isto é de uma forma geral. Agora, se quiseres, podemos falar sobre gerir expectativas estéticas, gerir expectativas. Aí é que. Isso é interessante. O que é que achas tu sobre isso? Eu acho bom, mas olha, vamos tentar deixar esse papo um pouquinho mais leve aqui. E aqueles pedidos estranhos que chega uma pessoa de mais idade, quer um dente muito claro, um bleach, ou alguém que quer, de repente, uma pessoa muito com feições, traços muito sutis e quer dentes muito agressivos. Como é que você consegue gerir expectativa? Como é que você contorna essa situação? É complicado. Eu acho que a gente tem que ser muito frontal com essas pessoas. Eu tenho, agora mesmo, tenho um paciente que quer fazer facetas. É um senhor que tem quase 70 anos e quer fazer facetas brancas. Evidentemente, a gente sugere, vamos fazer estas facetinhas um pouco mais escuras. Eu até lhe mostro fotografia. Ele, não, eu quero brancos. Eu acho que aí temos que ser frontais com ele. É dizer, meu amigo, esta faceta não é para ti. Tu vais ficar, parece que vai brilhar, vai resplandecer na escuridão. Mas Não é, vai acontecer, né? tem que haver carácter nesse tipo de situações. É o que estávamos a falar. Exatamente. É basicamente Exatamente. tudo. Eu acho que neste tema de gestão de expectativas é o carácter. É o carácter. E além disso, às vezes não há forma de que fique perfeito. E a pessoa tem que entender isso. E não é só desde o ponto de vista técnico, é porque não dá. Há pessoas que não dá. São as questões, né? Mas olha, isso é interessante você estar a falar de ter caráter, de ter a tua frontalidade em falar para o paciente aquilo que você percebe logo, que é inatingível ou de repente não faz muito sentido. Mas como é que você faz para manter o paciente motivado? Como é que você consegue vender o caso e avançar, mesmo sendo frontal e fazendo algo... Ou seja, você vai dizer para o paciente, olha, isso daqui não é o ideal, mas como é que você motiva? Como é que você faz ele ou mudar de ideia ou aceitar a fazer o caso na mesma, enfim. Eu entendo. Ou seja, eu acho que já passamos um pouco à parte de management de sales. Ou seja, e esse é um tema fantástico. Mas eu acho que voltamos atrás. E quero dizer a verdade. Quando tu falas com a verdade e falas de uma forma sincera para o paciente e dizes, mira, esta não sirve. Pode ser. E às vezes essa sinceridade vem do caso. Eu entendo. Fantástico. São coisas que acontecem. Às vezes a gente quer, não, vamos fazer mock-ups, vamos fazer tal. E às vezes não é preciso. Ou seja, eu vou ser muito sincero. Eu faço, obviamente, faço mock-ups quando vou fazer facetas. E normalmente, quando é casos grandes, gosto eu de fazer o encerramento. E uma coisa que eu vejo que os pacientes gostam é quando eu digo, não, eu o encerramento vou fazê-lo eu. Porquê? Porque eu quero controlar tudo. Sim. E ele sente essa segurança da minha parte. E essa segurança é que dá que o tratamento avance. Sendo que ele sabe que pode ficar feio. Agora, isto é tema estético. Mas agora, ele sabe que vai ficar biologicamente bem, vai ficar funcional bem, dentro da medida do possível. E esteticamente, o que se conseguir. Se a gente fala assim com o paciente, não há forma de que ele duvide em nós. Eu às vezes tenho um paciente agora de 93 anos. 93, ou algo. 93. O senhor tem todos os dentes na boca. Todos. Olha. E tem desgaste e ele quer arranjar os seus dentinhos. Evidentemente. Eu chego e o primeiro que eu disse ao senhor foi: senhor, é espanhol.
Tá bem. Não, é que eu quero uns dentes, porque os dentes gastaram-se. Eu, 92 anos! Ou seja, assim, não se desgastam. Se os teus não estão desgastados, o que é que ficam por demais? Entende? Agora, o que é que eu disse? Ou seja, não vou, acho que não vou fazer nada. E, obviamente, isso ele fica um pouco triste. Mas eu não vou fazer nada. Porquê? Porque fazer qualquer coisa, aumentar DV num paciente que já tem uma remodelação óssea na articulação e tão grande, ou seja, não vale a pena. Ou seja, mas ele quer. Eu estou a dizer que não e ele quer. Mas é assim. É assim. Este tema, tu acho que não vi um tema mais simples de falar nesta. É que nesse caso desse paciente, a ATM dele já está condicionada à situação atual dele, né? Ou seja, tem todas as abrasões. E se você aumenta a DV, você pode causar ali algum problema. Claro, porque a ATM, a remodelação da articulação, da eminência articular, é diretamente proporcional à remodelação dos dentes. Vou-te pôr um exemplo. É como essas pessoas que fazem essas próteses totais acrílicas e põem dentes com essas fossas super profundas. O paciente chega à semana, não consiga, é só feridas e a gente desgasta. E as feridas não são pela prótese. As feridas são porque ele não se atreve a desarticular a prótese. Okay. Porquê? Porque ele tem uma articulação, uma eminência articular totalmente lisa. E tu pões os dentes com muita angulação, evidentemente, ele não consegue fazer isto. Ele tem que fazer isto. Porque tem 22 anos e, pá, não sei, eu não sei se ele vai vir a semana que vem. Mas isso é importante dizer, porque a gente tem que seguir e vem junto daquela questão que eu fiz anteriormente, né? De como é que você dá a informação para o paciente sem desmotivá-lo, dizendo a ele, olha, isso daqui está errado. Nesse caso, já o erro, se calhar, foi do laboratório. E eu vou te fazer aqui uma questão que a gente já falou disso algumas vezes, de quem é a maior culpa na gestão do paciente. Não. Eu acho que todos temos a mesma. Eu acho que o médico dentista, o que acontece aqui dentro do gabinete é tudo nossa culpa. Seja com assistentes, seja com gestão tudo o que acontece aqui é nossa culpa. E o que acontece nos nossos pacientes é nossa culpa. É um erro e é muito frequente ouvir o médico dentista, não, isso foi o laboratório que me enviou isso mal. Não. Se não há uma linha, isto é uma coisa que tu ralhas comigo sempre, cada vez que fazemos algum trabalho, se a gente tem um workflow, uma linha de produção, uma linha de trabalho, como deve ser, as coisas não têm por que sair mal. Se as coisas saem mal é porque isso está a falhar. E quem é a culpa? Eu acho que é do médico dentista. Ok? Porque eu acho que quando a gente faz uma boa preparação, quando a gente faz um bom scanner, ou seja, um bom scanner ou uma impressão, obviamente agora estamos nesta era digital, etc. Enviamos fotografias, falamos da cor do coto, vemos a cor do coto como deve ser, umas boas fotografias. Temos noção, porque a gente tem que ter noção do que está a enviar para o laboratório. Temos que ter noção do que está a enviar para o laboratório. Pá, se isso, até o técnico mais simples consegue resolver esse problema. Evidentemente, ou seja, falamos de um central, há muitas coisas que podem correr mal. Ok? Sendo que, ainda mais se vamos fazer um central match ou alguma coisa assim. Mas eu vou responder essa pergunta com a culpa. A maior parte das vezes é do médico dentista, totalmente. Se calhar tem aí também uma falta de informação, não é? Porque é algo muito importante, é transferir a informação daquilo que você viu no gabinete para o laboratório e informar o laboratório aquilo que você almeja, o que o paciente, se calhar, almeja, e isso vai de encontro totalmente à gestão de expectativa. Há uma coisa que é muito importante e é que é muito difícil às vezes conciliar a relação técnico médico-dentista.
Porquê? Porque a gente... o melhor seria que o técnico estivesse aqui. Sim. Mas não é uma realidade. E quando isso não acontece, as coisas têm muito para correr mal. Muito. Os meus olhos têm uma percepção totalmente diferente das coisas, às vezes, quando vamos fazer alguma coisa. Obviamente, tu disseste que eu faço cerâmica e gosto de fazer cerâmica e hoje fiz uma coroa cerâmica concentrada. Não para. Não, adoro fazer isso. Porquê? Porque eu sinto, às vezes, que as pessoas não compreendem o que eu estou a ver na boca do paciente. E agora, a cerâmica, a nossa profissão é tão artística e é tão espetacular que a gente pode atingir as mesmas coisas de formas diferentes. É o que sempre falamos. Há 10 ceramistas e depois os 10 a fazer o mesmo central que seja A2. Todos vão fazer de uma forma diferente, vão estratificar de uma forma diferente e vão chegar, se calhar, todos ao mesmo resultado. Sim. E é o que acontece na nossa profissão. E é muito difícil de gerir isso. E, evidentemente, quando falas com um paciente e vais falar, não, há que fazer uma coroa, temos de fazer este central, e tudo uma vez tens que dizer, é muito provável que a gente tenha que repetir esta coroa 10 vezes. De uma vez. Agora, aí estás a meter a segunda opção que eu estava a dizer, o conhecimento. É verdade. Porquê? E sendo assim, ainda se zangam. E não ficam chateados. Mas tens que dizer, vamos repetir isto 20 vezes, a gente pode estar um ano a fazer isto. Isso é engraçado, não é? Porque muitos pacientes não têm, e nem têm que ter essa noção, pobres coitados, porque eles são leigos, como é óbvio, claro. Que às vezes fazer um central é mais difícil do que fazer uma ponte de 4 elementos posteriores. Mas... Muito mais difícil, né? Difícil. Há pessoas, há médicos, e já fiz infinidade de vezes, vou fazer o central, faço uma faceta no outro. Porque eu vejo que o central é tão difícil que eu não vou chegar lá. É que nem perco o tempo. Vamos estar aqui uma vida, o paciente vai chatear, tem provisórios, os provisórios das facetas caem. É uma chatice. E o que é que a gente faz? Faz a faceta do lado e fica tudo ok. E somos os melhores médicos. Não somos os melhores médicos. Estamos a fazer que as coisas sejam simples, sabe? E a expectativa, mais uma vez, tentando voltar aqui ao nosso assunto. E a expectativa desse paciente quanto à questão desses casos? Ou seja, como eu sei que talvez para você que é um vendedor nato, você é fantástico nessa arte de vender e explicar para o paciente o que ele precisa. As pessoas vão ter medo de vir ter comigo. Não, porque elas vão aí para resolver os problemas. E quando chegam aí você resolve, é isso que é preciso. Mas nesse caso, quando tem... Olha, por exemplo, o caso que nós temos agora que é absolutamente complexo, daqueles laterais sobre implante, como é que faz a gestão da expectativa dessa paciente? Quando eu falei com ela, ela é uma menina que tem 26 anos, 27 anos, super bonita, perfeito. Ela quis fazer o caso tem tudo para correr mal. Primeira vez na minha vida, ela tem os dentes de leite, primária. Acho que é um 50 e um 65. Exatamente. Eu nunca na minha vida fiz uma faceta num dente desses. Até as pessoas devem dizer, não, mas porquê é que não tiraste e posto implantes? Não tiro, porque ela tem um seio maxilar aí. A gente tira esse dente e temos que fazer uma ponte. Não há nada para fazer. Temos que fazer umas facetas em cima desses dentes. Todas as facetas fantásticas. Agora, quando a gente repetiu por segunda vez estas coroas, que trocamos o material, sim, eu disse-lhe a ela, isto vai ficar mal. Tenho a certeza absoluta. A gente tem que ir modificando os materiais até chegar lá. E ela aí começou a ficar tranquila. Mas numa fase inicial, eu disse-lhe a ela, isto pode ser... nem lhe disse as coisas boas. Eu não sei como é que eu vendi esse caso. Eu só lhe falei, tens dentes temporais, ok? Pode haver alguma consequência. Eu nunca na minha vida vi uma faceta num dente temporal. Também não. Podes ter consequências. E ela assinou consentimento informado. Tens um implante que a gente, para descobrir qual era o implante... Foi uma ou 2 semanas aí para entender qual que era. Tem outro implante, tal. Os implantes estão bem colocados, mas também levou enxertos, a gengiva está cinzenta. Além disso, tem o plano completamente caído de um lado, ou seja, tem tudo para correr mal. Não falei o bonito que isso ia ficar. Eu não me lembro de falar isto vai ficar espetacular. Nunca. Só falei das coisas más que podem haver. Mas dentro das coisas más, falei-lhe
que vamos usar este material é isto, isto e aquilo, dura isto e aquilo. Este material é isto, e isto é por isto, por isto, por isto. Ou seja, dentro do mal, expliquei-lhe tudo. E ela confiou em mim. Aceitou. Não, mentira. Mas, Ravi, esse caso foi mesmo um caso desafiante, porque eu lembro de quando a gente estava aqui, né, em videoconferência fazendo a modelação das facetas, e você falava, pode abaixar, vamos ganhar altura com essas facetas, porque isso aqui a gente vai conseguir ganhar mais anatomia e dessa maneira vai ficar mais estético na boca dela. Eu até falava, mas a gente está ganhando, tá crescendo muito esses dentes. Não, pode, confia, cresce, cresce. E depois daquilo pronto, realmente o caso ficou espetacular. Bom, para quem não está entendendo absolutamente nada do que está acontecendo, o Javier preparou facetas numa paciente jovem, onde ela tinha 2 ausências dentais, que eram justamente os incisivos laterais superiores. Imagina. Então ele preparou... Exatamente. Então ele preparou facetas de 15 a 15, né, de quinto a quinto, só que os quintos, ao invés de premolares permanentes, eram dentes descidos que tinham ficado em boca. E a gente fez todas as facetas. Nesse caso, a gente nem chegou a fazer a vestibular estratificado, nós fizemos todas elas com pigmentação extrínseca, né, com a utilização, no caso eu utilizei aqui a 3D da Zirconzano, e pronto, tivemos aqui um resultado bem satisfatório nas facetas. Só que nas coroas não foi o que aconteceu, né? Então a gente teve um primeiro resultado ali que ficou um cinzento no fundo. Exatamente. Mudamos o material, que tinha sido um pretal vestibular estratificada, mudamos para zircônia, para tentar esconder isso. Eu fiz aquilo blitz, copiei novamente as facetas e mais uma vez voltou a estar cinzento. Vou dizer, agora que veio uma coisa à cabeça. E a hora de gerir expectativas é muito mais delicado nas mulheres que nos homens. Interessante. Vou-te pôr um exemplo. Uma mulher que chega, e se calhar as mulheres, olha, como estão, que estão aqui a ver-nos, vão dizer, não, isso não é assim. Não. É assim. Uma mulher diz assim, 50, 60 anos, eu só quero que fiquem naturais. E faz 10 facetas. Mentira! Elas querem que fiquem brancos. Sempre. 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 Este ano já fizemos alguns casos grandes de facetas. Todas, depois, quando vou fazer o controle, está tudo espetacular, mas gostaria que isto tivesse ficado mais branco. Todas! Ou seja, a gente, além de ter que saber gerir expectativas, temos de ser bruxos. Esse realmente é um grande problema. Eu acho que sempre quando há facetas, acho que a gente nunca trabalhou em nada além de A2. Foi sempre blitz, foi sempre A1, foi sempre por ali, andamos sempre por ali. Temos feito facetas cores normais, A2, e ficam espetaculares. Mas é aí quando os homens... Há homens que cuidam-se muito e tal, sabes? Pero as mulheres, obviamente, são muito mais exigentes nesse sentido. Agora, isso é a comparação de homens e mulheres. Agora também podemos comparar, ou digamos, pôr um subtítulo. Factores psicossociales. Por exemplo, na Venezuela, no meu país, em tu país, Brasil, em Colômbia, as pessoas são muito mais exigentes, ou digamos, não exigentes, são mais cosméticas. Somos muito americanizados. É verdade. Em cambio, que agora já está a começar a acontecer aqui em Europa, sobretudo nesta zona ibérica. Mas vais a Suíça, Suécia, põe um dente qualquer aí, mais ou menos, A2, ficou mais ou menos na cor, é isso, acabou. Em Colômbia, Venezuela, Brasil, não. E agora aqui em Portugal também. As portuguesas e os portugueses são muito, muito exigentes. Eu acho bem, é por isso que a gente trabalha e tem tecnologia. Eu gosto disso. Eu gosto disso porque a gente, quanto mais a pressão é exercida sobre a gente, melhor
sai o resultado final do nosso trabalho. Isso é um fato em qualquer área de atuação. Mas isso que você está falando é realmente muito interessante. Eu concordo plenamente que lá no Brasil, todos os anos que eu tive a Cerâmicos Ardentes lá, acho que pouquíssimas vezes ou quase nunca eu estratifiquei um A3,5, por exemplo. Era sempre dentes A3 para baixo. Sempre, sempre, sempre. Eu vou dizer agora uma coisa que os colegas estão a ver, vão a compartilhar, vão partilhar e vão ter a afinidade connosco. Como é que se gera a expectativa de um paciente que tu estás a ajudá-lo? Esquece, e é o pior paciente que podes ter na vida. O senhor chega, vou-te pôr um exemplo, ou uma paciente. Ai, é que eu queria trocar isto. E isto é uma realidade. Aí vem o fator socioeconómico. E não tenho. Bueno, senhora, vamos fazer uma coisa, eu vou ajudá-la. E cobras o laboratório e os materiais. Essa senhora vai viver no teu gabinete a fazer queixa. Essa é para bater um papo, não, e falar de verdade. É impossível gerir a expectativa de uma pessoa que a gente tenha boa vontade às vezes. Obviamente há muitas pessoas agradecidas e a gente, se não tem boa vontade na nossa profissão, é preferível não fazer nada. A gente está, assim como a gente faz casos e obviamente a gente trabalha para ganhar dinheiro. E para, eu tenho filhos, tenho que pagar a escola, tenho coisas para pagar. Sim. Agora, mas também, se a gente não ajuda as pessoas, a gente não está a fazer nada. É verdade, é verdade. A gente tem que dedicar uma parte do tempo para isso. A gente tem um projeto, inclusive, que está em stand-by. Tem um projeto sobre isso em stand-by, mas isso vai acontecer. Já agora, Ravi, isso que você falou é bastante interessante. E uma questão muito importante. Quando tem limitações financeiras, como é que você faz para gerir essa expectativa? Porque, de repente, era preciso fazer um provisório para conformar uma gengiva antes, ou era preciso fazer um mock-up antes do implante para a gente achar a posição correta. Enfim, como é que você gera a expectativa quando o paciente não tem condições financeiras de fazer essas prévias para chegar à prótese final? E como é que você prepara ele para receber o que ele vai receber? Sim, eu acho uma coisa. Se a gente vai fazer uma coisa, é para fazê-la bem. Se o paciente não tem dinheiro e a gente aceita fazer o caso, a gente tem que fazê-lo sempre da mesma forma. Ok? Só saber alguma... Ou seja, mesmo que a gente não consiga. Se a gente vai começar a fazer um caso, não importa... Se tu decides fazer, não importa perder dinheiro. O importante é que fique bem. É para fazer bem ou é para fazer bem? Se calhar é um pouco seco esto, não? Sim, mas pero me entendes? De onde é que eu quero chegar com isto, não? Entendo, mas eu acho que você poderia, por exemplo, eu gostaria de entender melhor porque o que acontece? O paciente, obviamente, todo paciente quer a melhor prótese do mundo na boca. Claro. Mas nem todo tem o dinheiro, a condição, ou até mesmo as limitações técnicas para ter a melhor prótese do mundo na boca. Quais são as soluções que a gente dá em questão de gestão de expectativa para que esse paciente saiba que o que vai receber é o melhor que foi feito com as condições apresentadas? É uma muito boa pergunta. Eu acho que a única forma da gente, e vou ser sincero, a única forma da gente poupar coisas é poupar nos materiais. Isso altera, obviamente, a taxa de sucesso dos nossos tratamentos. Se o paciente não tem como pagar um tratamento de cerâmicas, tem um custo X, evidentemente a gente pode fazer tratamentos em compósito, por exemplo. Funciona muito bem, hoje em dia os compósitos são fantásticos, mas na minha opinião pessoal, a cerâmica obviamente é acima do compósito. Okay? Agora, é tão simples como falar com o paciente e dizer o senhor só pode fazer isto, ok? Mas este tratamento dura 4, 5 anos. Ok. Que a gente tampouco falar sobre a taxa de sucesso dos materiais também é uma coisa muito delicada. Eu sempre digo isso. Tinha um professor de pós-graduação que sempre dizia: tu só podes garantir por vir um tratamento se cimentas o caso e o paciente sai e passa um autocarro por cima.
Durou toda a vida. Entende? Agora, mas tu tens, obviamente, tens referências bibliográficas, dizem que uma coroa, por exemplo, pode durar 15, 20 anos. Ok? Mas como pode durar 15, 20 anos, também pode durar só 5. A boca é um sistema dinâmico que em qualquer momento pode acontecer. Os dentes partem. Não vai partir uma prótese. Uma coisa que tu dizes muito fantástica sempre. Uma prótese é como uma prótese de perna. Ela funciona muito bem, mas ao final do dia é uma prótese. Não, ou seja, é um elemento que a gente está a colocar na boca. Isso é uma coisa muito importante de informar aos pacientes quando a gente está a colocar. Esse exemplo que tu me dás sempre da prótese da perna é um exemplo que eu acho que o 50% dos casos que eu vendo é por causa desse exemplo. Porque as pessoas acabam por entender que vão ter uma solução que não é definitiva, mas sim vai resolver o problema imediato e a curto, mediano e longo prazo, provavelmente. Olha, eu fiz um curso uma vez com um colega chamado Edson Jordão, acho até que ele estava aqui participando com a gente, e ele foi a primeira pessoa que me falou essa palavra que me chocou logo de início, que é: o paciente que precisa de um tratamento dentário é um paciente mutilado. E eu achei aquilo muito forte. Eu falei, um paciente mutilado? Ele perdeu uma parte do corpo. Efetivamente, ele perdeu uma parte do corpo. Então vem um pouco daí essa comparação, essa analogia, e isso é algo realmente que é interessante a gente pensar, que nós estamos corrigindo algo que foi feito pela natureza durante anos, né? E a gente está corrigindo, às vezes, em uma semana ou menos. Sim, às vezes de um dia para o outro. E agora? E os pacientes, ou seja, tiveram 9 meses na barriga e depois 20 anos podem sair e a gente tem que fazer de uma semana para a outra. E essa, já agora eu ia engatar essa pergunta que era: e a gestão de expectativa de um paciente que quer um pastel e não uma prótese? Porque ele acha que tem que sair em 1 hora, aquilo tem que estar pronto. Um pastel, ele não quer uma prótese, ele quer que aquilo saia em 1 hora. É um paciente que quer uma pizza, ele não quer uma prótese. Como é que você gere, como é que você trata esse paciente para ele entender que existem processos e os processos têm tempo, têm morosidade para acontecer? Há uma forma de falar aqui em Portugal que é assim, eu gosto muito. É o que é, amigo. Vai demorar um mês, é o que é. Evidentemente, e agora vou voltar ao carácter. E é uma coisa que a gente ganha com o tempo. Pode vir quem for. Tu tens de tratar. Há diferentes tipos de pacientes. Há pacientes escépticos que não acreditam no que tu vais fazer, que eu não entendo como é que esses pacientes chegam a nós. Ele não acredita em nós, mas vem fazer. Ou seja, é raro. Agora, há diferentes tipos de pacientes, mas a gente sempre tem que ter uma linha, digamos, de ação na hora de falar com o paciente e de propor o plano de tratamento. O sinal que estou com pressa, evidentemente, há situações clínicas e tem acontecido. Não, a minha filha casa-se dentro de 2 dias. Tens de buscar opções para isso. Mas acontece, ou seja, a nossa profissão é muito variável e tem muitas variáveis que modificam tudo. Sendo no início, na fase intermédia do tratamento e no final do tratamento. Há tantas coisas que podem correr mal e essas coisas eu acho que os pacientes têm que saber, têm que conhecer isso. Aliás, hoje em dia o paciente já não é um paciente desinformado como era há 20 anos. O paciente chega aqui e fala: amigo, eu quero fazer isto em silicônio estratificado, de corona feldspática em modelos refractários. Que tu dizes, é sério? Tu estás falando sério? As pessoas já... E como é que tu geres esse paciente informado? Com mais informação. É a única forma. Chegar a falar de silicato de lítio. Acontece? E um médico chega e não sabe o que se faz no laboratório. Não, ele vai-se embora. Ele não acredita em ti. Por isso é tão importante saber a parte do laboratório. Conhecer o outro lado da moeda, não é? E não é só ir lá e não fazer. Sendo, eu sou muito sincero, eu acho que já fiz algumas coroas. E
e gosto muito e acho que fazer cerâmica para mim é das coisas mais fantásticas. Hoje estava a fazer no Central e para mim estava total. Mas, opa, eu acho que a gente não acaba de aprender nunca, man. E parece que quanto mais sabes do tema, mais recuas, sabes? E és mais com cuidado. Obviamente, tens essa vontade. Tranquilo, então és tranquilo, é tudo bem. Mas, obviamente, sabes que quando uma coisa pode correr mal, tu sabes e, obviamente, isso tira do sono. E acaba por ser um pouco desconfortável. A nossa profissão, às vezes, é É um pouco ingrata. ingrata. Mas gerir expectativas, eu acho que este é um tema muito, muito, muito profundo. Acho que a gente pode estar a falar aqui horas e horas e horas, porque podes falar de tipos de paciente, podes falar de situações económicas, podemos falar até do país, situação social e económica do país. Isso afeta em todos os países. Podemos falar dos seguros, pacientes com seguros, quais é a expectativa dele tendo seguro, qual é a expectativa dele na particular, porque um paciente que chega a pagar particular, obviamente, todos os pacientes existentes, mas uma pessoa que chega e vai pagar 1.500 € por uma coroa, evidentemente, ele está à espera de um Rolls Royce. Não está à espera. Não quero. Já a Shakira meteu-se com os Twingles e eu não quero entrar aí. Pero é verdade. É verdade. Um Rolls Royce, tenho entendido, não sei se é verdade, mas faz-se à mão e demora um ano em fazer. Ok, não sabia. É sério, eu já ouvi isso em algum lugar, sabe? Mas já ouvi que ele faz praticamente à mão, a assemblagem, cose-se, é uma coisa cozida à mão, não é nada de mecanismo de ensamblagem gigante, não. É uma coisa feita como é. E que é um Rolls Royce. Pões uma moeda no motor, 12 cilindros, e a moeda não cai. Nem balança. Está aí. E isso é basicamente tudo. Ou seja, há tantas coisas que a gente pode falar deste tema que a gente não para. Sim. Você tocou num assunto bastante interessante. Eu acho que a gente já tem que ir para o final, porque você tem compromisso daqui a pouco também. Você já tinha me avisado. Mas você tocou num assunto bastante interessante, que foi a questão dos seguros. E esse assunto dos seguros também, hoje em dia, é algo extremamente complexo, não é? Porque você não consegue cobrar como deve ser por uma coroa, mas o paciente quer receber o Rolls Royce dele, e ele não está pagando, ele está pagando, se calhar, por um Ford Focus, vai lá. Então, como é que funciona com a questão dos seguros? Eu sei que você já me disse, e aqui também eu tomei algumas conclusões, que informação é o melhor negócio que você pode ter direto com o teu paciente. É informá-lo sobre tudo. Sobre esse seguros, eu sou muito aberto com os pacientes e até lhe digo isto. Quero fazer uma faceta. Fazer uma faceta monolítica. Não sei quanto é que é o preço internacional de uma faceta monolítica, mas imaginemos que sejam 200 €. Um seguro paga-te, não sei quanto é que paga um seguro, porque há milhares de seguros. Imagina que eles pagam 300 €. Como é que a gente consegue fazer? Não dá, ou seja, não dá. Ou seja, financeiramente não é possível. Não, pera, você disse que custa 200 € mundial e o seguro paga 300, não? Eu acho que você não quis dizer esse valor. Mais ou menos, às vezes nem isso. Agora, já percebi. Custa 200 € do laboratório, exatamente. E o seguro te paga 300. Já entendi tudo, sim, sim. Agora, imagina, tu queres fazer há técnicos, obviamente, que às vezes é exagerado, mas há custos super elevaditos no laboratório e não porque claro, isso depende do técnico, ok? Tu a mim dizes quanto é que cobras e tenho que pagá-lo. Tu és muito bom. Mas eu não posso pagar uma faceta em 500, 600 € quando eu vou cobrar 300 ou 400 €. Entendem-se? Agora, não é só isso, porque a gente não tem que ver só os custos. É o que pode acontecer com essa faceta num ano. Ou seja, evidentemente, a gente tem que dar algum tipo de garantia. Falamos que não se dá garantia na boca, mas a gente tem que ter alguma consciência e pôr a mão no peito e, opa, tem que ajudar esta pessoa. E, opa,
é muito relativo isso. É por isso que há muitas variáveis na hora de gente falar sobre este tema mesmo. Realmente puseste-me numa situação difícil. Eu acho que não, acho que foi uma boa partilha aqui de informações. Gostei muito de estar com você aqui nesse início desse projeto. Tenho certeza que era a pessoa ideal para estar aqui comigo, que é quem sempre me apoiou, Posso, quem sempre me deu... desculpa te interrompa, Força, força. como é que tu geres as expectativas dos médicos? Porque agora tu falaste, como é que tu geres as expectativas do que eles querem? Ou seja, por exemplo, Bom, temos de falar 10 minutos mais. boa, boa. Como é que tu geres a expectativa? Por exemplo, o que acontece muito, e eu estando no laboratório, já vivi isso, por sabes, já tive no meu laboratório. Sim. Os médicos fazem uma preparação que parece um dado. E eles querem ver feldespato em modelos troquelados. O sea, como é que tu geres isso? Bom, é uma coisa que eu estou farto de falar sobre protocolo de trabalho. Eu acho Mas que isso... sabem trabalhar. Sim, mas aí é que está o problema, porque nem sempre conseguimos encaixar no protocolo. Porque às vezes eu exijo o protocolo em algumas fases, né? Então, olha, isso daqui você tem que cumprir agora. Mas às vezes não foi possível porque, enfim, N motivos. E isso é uma coisa que às vezes a gente aqui no laboratório fica bastante preocupado. Mas você sabe, eu trabalho com um sistema integrado junto dos médicos. Então, eu ponho todas as informações que eu vejo logo quando chega o trabalho. Já queres ralhar comigo? É porque é o que eu faço, de fato eu faço. Eu vou lá e ponho todas. Porque depois, quando o médico liga e fala, rapaz, aquilo, olha, mas eu te avisei, olha, é só olhar no sistema. Vai lá no nome do paciente, está lá escrito nas observações. Tudo aquilo que eu vi, e eu informo, né? Tá tudo informado, pronto. É uma maneira de ajudar a gente. Tem um médico que me falou uma vez uma coisa, tudo que a gente fala antes é conselho, né? É um conselho, tudo que a gente fala depois é desculpa. Então, depois do ocorrido, a gente só vai dar desculpa. O que antes do ocorrido, a gente está dando um conselho, tá informando. Então, eu tento fazer isso antes, tento informar tudo antes do que está a se passar, porque se o médico na mesma quiser avançar, e eu, por exemplo, já tive aqui casos, um paciente classe 3, que eu recebi um trabalho, se eu não me engano, era de quarto a quinto, era para fazer tudo unido, com pontes intercaladas entre eles, tudo sobre dente, para fazer uma ponte para botar topo a topo. A minha informação foi logo, olha, isso é um trabalho que é feito com um bucomaxilo, ele tem que fazer aqui uma ortognática, corrigiu a maxila ou a mandíbula do paciente, não é com prótese. Né? Tem o Mário, que é um amigo nosso em comum, hoje mesmo me disse uma coisa que você tem um buraco na parede, você vai pôr lá nudo, né? Vai pôr massa de macarrão, super cola para tapar o buraco. Ou seja, você até consegue tapar o buraco, mas não é a forma correta de resolver, na verdade. É a mesma coisa, olha, a gente até consegue corrigir esse problema, mas não é a forma. Então, olha, eu não dou garantia nesse caso. E a reclamação do médico ficou extremamente espesso a largura vestíbulo-palatina do caso. É óbvio, né? 2 dedos. Tinha que ser, ou seja... E outra, eu falei, eu fiz isso o mais estético que eu consegui, ou seja, não há mágicas aqui. Mira, o Mário escreveu. É mesmo isso. Opa, gostei muito de falar contigo. Né? Pô, obrigado, amigo. Obrigado por ter participado. Espero que todos aqui tenham levado... Próxima vez tem que ser espanhol, ok? Tá bem, tá bem. Eu não garanto nada, mas tá bem. Un saludo, Mas eu espero que... un saludo a todos nuestros amigos. Mario, estás ahí, disimula. Me plátano. Mas é mesmo isso. Osvaldo, fazer isto novamente, man. Vamos fazer mais. Tem mais assuntos para a gente tratar. E muitos mais. Teremos muita coisa para fazer. É mesmo isso. Amigo, obrigado mais uma vez de coração. Sabe o quanto eu te quero e gosto de você. Obrigado, igualmente. É recíproco. Tá bem? Beijinhos. Obrigado a todos que participaram.
Então, isto fica, a gente pode guardar isto e pode ver isto onde? Em YouTube, em algum lado. Pronto, é a primeira vez, não é? Eu acho que fica aqui gravado, acho que fica. Assim sempre é essa? E a gente partilha isso. Tá bem? Dale, um beijinho. Obrigado, Te amigo. quero. Também eu. Beijinho, obrigado. Tchau. Obrigado.